Fala, gente boa! Estamos chegando aí para a penúltima aula desse módulo 4. E a aula é a aula de número 20, sobre o princípio 13, o princípio da síntese. Bem, na aula anterior nós vimos o princípio da integração. Então nós fizemos o caminho da desintegração e da fragmentação na direção da integração. Aqui nessa aula, nós vamos ver um princípio que diz respeito ao método, a metodologia, a forma de atuar e construir conhecimento num paradigma qualquer. No caso do paradigma cartesiano, o método da análise, e nós nos dirigiremos para o princípio sistêmico da síntese como metodologia. Então, ao longo do módulo 4, que nós estamos vendo todos os princípios do movimento das partes para o todo, esse é o princípio de número 13. Como sempre, a gente pede ajuda do Aurelião, toda vez que a gente precisa entender mais profundamente a essência de um conceito. Aqui, os termos análise e síntese são dois termos gregos. Análise. Bem, análise é um processo, como eu falei, metodológico. Ele é a separação de um todo em seus elementos ou partes componentes. É como a máquina que a gente desmonta. Também análise significa um estudo pormenorizado de cada parte de um todo para conhecer melhor a sua natureza, as suas funções, as relações causais, a constituição de cada parte, etc. A análise é também um método de pensamento voltado para a compreensão ou explicação de um fenômeno complexo, que consiste em reduzir, então, reducionismo, uma realidade intrincada, de difícil apreensão global, porque o todo é complexo, em seus componentes mais básicos e simples. Ele vem do grego analien, soltar, afrouxar, porque é composto de aná, através ou para cima também, mas lien, soltar, afrouxar e decompor. Então, nesses termos, dessas partículas, análise significa desfazer algo, fragmentar, moer algo, jogando para o alto. Possivelmente, essa origem venha, por exemplo, do beneficiamento do trigo ou do arroz, que, uma vez triturado e jogado para cima, né, aná, para cima, separam-se os grãos da palha por meio do vento que passa através. Então eu solto a casca do grão, jogando ele para cima com o vento que passa através. Aná, através e para cima e através, mas lien, soltar, afrouxar, decompor. Já síntese é também um método, processo ou operação que consiste em reunir elementos diferentes e fundi-los num todo coerente. Vejam, é o processo exatamente contrário. Por derivação, síntese também é o todo que se forma a partir do processo de síntese. Então, assim, eu fiz uma síntese do texto. Não é? Sim, porque eu usei o processo de sintetização para chegar a um todo mais coerente e mais resumido e mais essencial. É um método de pensamento que, partindo da evidência imediata dos fragmentos de um objeto, então eu pego os fragmentos, e alcanço uma formulação da sua totalidade, juntando eles ou agregando eles por conformidade ou por algum outro tipo de critério, indo da constatação de que os elementos simples compõem a explicação que leva a combinações mais complexas. Do grego síntese, uma composição, um arranjo ou uma combinação, porque vem de sim, junto, mais titenai, colocar. Ou seja, eu coloco as coisas juntas. Então já sabemos que, por conta da metáfora mecanicista, da metáfora da máquina, em que é preciso dividir em partes para entender um complexo todo a partir das partes mais simples, o processo fundamental que se estabelece é o processo metodológico da análise, um processo que foi
de uma certa forma, inaugurado por Descartes. Ele é um princípio central do ponto de vista de método de trabalho. É um método de pensamento fundamental dentro do paradigma tradicional, como a gente já sabe. E a análise é, também como a gente já sabe, o Aureliano nos ajudou, a separação de um objeto ou fenômeno em suas partes componentes. Na medida em que ela faz isso e faz reiteradamente a cada nova camada, isso acaba gerando um processo ou um todo conhecido de maneira hierárquica, onde cada parte é analisada novamente até a última e elemental partícula, a parte atômica. Ao chegar a essa partícula fundamental, é relevante reconhecer especialmente a sua natureza, as suas funções, as relações causais e a sua constituição, porque esses são elementos fundamentais de uma parte a mais simples possível. Eu entendendo esses 4 elementos, me é possível remontar o todo e entender o funcionamento completo dessa máquina. Então eu vou examinar as coisas separando, dissolvendo, decompondo, dissecando, todas as palavras que implicam cortar, dissolver ou partir em coisas menores e mais simples. A vantagem evidente desse processo é da simplificação, então nós avançamos profundamente ao longo do século XX, dos séculos XVI até os séculos XX, e inclusive ao longo do século XXI, e avançaremos muito com o processo de análise, porque ele é parte do processo metodológico de muitas profissões importantes, próprio direito, engenharia, análise de sistemas, administração, psicologia, psicanálise, física, biologia e assim por diante, continuará sendo um processo importante. Porém, quando esse processo acaba, como consequência, levando à fragmentação, à perda da ligação entre as partes, à perda dos relacionamentos e à perda de vista do todo, devido a essa penetração excessiva nos sucessivos níveis hierárquicos, é que nós temos que ter uma atenção de que talvez estejamos passando da conta e é preciso usar uma nova forma de ver para esse novo tipo de realidade. Quando isso ocorre, é importante nós trabalharmos a partir de um outro processo metodológico, um processo que é voltado para o todo, que é o processo da síntese. Com a síntese, reunimos elementos concretos ou abstratos e fundimos eles em todos coerentes, vamos no processo de baixo para cima, reconstruindo todos coerentes. Um todo coerente, uma síntese, é como uma essência concentrada. Eu tenho uma noção de todo, de uma realidade, de um problema ou de um objeto de estudo importante. A psicologia tem uma palavra muito interessante, que é a gestalt totalizante, é quando eu tenho uma percepção de todo, que é mais importante do que a percepção das partes isoladas. É uma unidade, é uma aceitação de toda a complexidade inerente e os paradoxos que acompanham a nossa realidade. O processo de análise ele é muito afeito a se livrar dos paradoxos. Não, no processo de síntese, nós aceitamos os paradoxos que acompanham todo o complexo. Colocamos ou aceitamos as coisas juntas, muitas vezes novamente, porque nós fizemos um processo de análise antes, e nomeamos ou renomeamos esse todo coerente encontrado ou reencontrado. A vantagem é, obviamente, uma vantagem contrária à vantagem da análise. A vantagem é de enxergar a unidade, ter uma visão de todo. A desvantagem é a obrigatoriedade de aceitarmos a complexidade e a incerteza que é inerente ao mundo complexo. O todo é mapeado por meio das conexões, que muitas vezes são recíprocas, tanto com outros todos contextuais como com outros todos alinhados. Então, quando eu faço a síntese de um todo, é inexorável que eu tente compreender esse todo no contexto de outros todos, por isso que eu vou estabelecer também as relações dessa síntese que eu fiz com outros todos maiores ou alinhados em níveis mais amplos, ou com outros todos de alinhamento interno. Então, essa grande rede
ela precisa ser estabelecida. Quando eu chego numa síntese, é como que uma espécie de objeto com as suas fronteiras abstratamente constituídas, porque um objeto ele tem uma transitoriedade na grande rede do mundo complexo e fluido. Então eu olho para esse todo e atribuo arbitrariamente ou não um nome para ele, fronteiras mais ou menos arbitrárias, e durante a sua permanência no todo, no tempo e no espaço, seja de maneira concreta ou de maneira abstrata, e eu estabeleço as ligações com outros todos. Esse mapeamento é prioritariamente de explicitação dos relacionamentos e das conexões energéticas ou informacionais que existem com outros todos ou com outras sínteses. Normalmente, esse processo de síntese ele vai acabar numa figura em formato de rede, ao invés de pirâmide ou hierarquia, demonstrando todos interligados com fronteiras mais ou menos arbitrárias, os chamados sistemas. Então, uma síntese, um todo ou um sistema, podemos usar como sinônimos. A complexidade de detalhes, que é muito típico quando eu faço análise, que é quando há o excesso de nós ou conexões, é contrabalanceada quando eu faço abstrações ou processos de síntese de maior nível. Então, quando eu tenho um número muito grande de nodos numa rede que eu perco de vista o todo, faz sentido eu agregar ou sintetizar aquele conjunto grande de nodos em que eu não preciso daquela quantidade de detalhes num único novo objeto, numa única nova síntese, em que eu abstraio ou eu oculto esses detalhes de relacionamentos quando eles não são necessários. E diversas variáveis são reunidas num conceito mais globalizante, onde números, como eu disse, relacionamentos são ocultados. Assim como na análise, o processo de síntese termina quando os interesses do mapeador são temporariamente satisfeitos. Então, na análise eu termino no teórico menor partícula da matéria, ou no menor partícula do objeto. Isso é uma abstração, porque eu sempre posso dividir em coisas ainda menores e vou chegar no nível da energia e ainda entender de maneiras ainda diferentes. Então eu estabeleço um determinado ponto de corte onde me interessa fazer onde é o objetivo, onde eu termino o processo de análise. No processo síntese é a mesma coisa. Eu não vou ao todo infinitamente maior, que seria o universo, não faz sentido ir até lá. Eu vou até o conjunto de todos interrelacionados, que é suficiente para me entender e tomar decisões pragmáticas em cima de um objeto de estudo, de um todo de estudo. Com o entendimento desse processo metodológico, que a gente vai, sabendo da existência dos dois, contrabalancear os nossos processos de entendimento do mundo, às vezes com análise e às vezes com síntese, nos cabe refletir algumas coisas interessantes. Por exemplo, pense sobre os métodos de trabalho da sua profissão. Eles são baseados principalmente na análise ou na síntese? Se eles são baseados principalmente na análise, quais seriam as vantagens, especificamente no seu trabalho, da aplicação do método da síntese? Com essa aula, então, nós vimos o equilíbrio de ênfases entre análise e síntese e que estabelece o grande movimento do equilíbrio de ênfases entre o pensamento cartesiano e o pensamento sistêmico. Na próxima aula, veremos o princípio que conclui o movimento das partes para o todo, é o princípio de número 14, o princípio do todo. Então, eu te vejo na última aula do nosso módulo 4. Até lá, não percam!